No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você novamente para entrarmos em plenitude. Eu, você, Joana de Ângeles, e hoje, carinhosos amigos que atravessaram o Atlântico para estar aqui, no Seja Barra, nos nossos estúdios, batendo um papo muito gostoso. Amigos muito queridos que vamos apresentar aqui, porque são desbravadores da doutrina espírita em outras terras. Sim, nos receberam nesse roteiro de palestras que fizemos na Europa, mas com um carinho muito especial, e pudemos conhecer um pouquinho mais profundo algumas casas espíritas. Foi realmente fantástico. E quando a gente fala de algumas casas espíritas, se prepara para ver o que vem após. Nós estamos aqui com uma equipe maravilhosa, equipe de peso, tá? Ó, se liga, equipe de peso. Estamos aqui com Fernando Santos, que é português, quer dizer, de Portugal, não sei nem se é português. É vice-presidente do GEAC, Grupo de Espíritas, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. E estamos com Leonor, que é presidente e fundadora do Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, mais 5 casas espíritas em Portugal e uma na Ilha da Madeira. Ela não é fundadora só, ela é fundadora e presidente. Ela cuida de todas essas casas e ela não pode fundar mais nenhuma, entendeu? Porque ela já tem um dia por semana em cada uma, agora chega. Falta dias para a semana dela. E estamos aqui com o querido amigo, Dr. Davi Brandão, que também é de Portugal, Coimbra, presidente da AME, que é a Associação Médica Espírita lá de Coimbra e, claro, do Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. Muito legal. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui convosco. Obrigada. O papo aqui vai ser interessante, porque como é que surgiram essas situações onde você veio fundar esses centros espíritas, Leonor? É uma história longa, eu vou tentar resumir. Portanto, eu venho da religião católica, meu berço é católico, de pequenina sempre com mediunidade, que não sabia o que era. Dei muito trabalho aos meus pais, porque cuidavam de mim, tinham muitos cuidados comigo devido às minhas características, e fui sempre uma médium tranquila, muito tranquila, vivia as situações comigo, passava por aqueles momentos de... chamariam os médicos de depressão, que era uma criança muito alegre, mas tinha aqueles momentos em que me fechava comigo. Era quando eu estava a sentir as coisas a nível espiritual, que eu sabia, pequenina que era, sabia que aquilo era uma coisa que eu via e sentia, que não, as outras pessoas não sentiam nem viam o mesmo do que eu. Em geral, tinha a ver sempre com situações que iam ocorrer ou que estavam a ocorrer ali perto da nossa casa, com pessoas conhecidas nas redondezas. Eu nasci em Angola, na cidade de Silva Porto, que era uma cidade relativamente pequena, toda a gente se conhecia, e aí é que eu vivi esta parte da minha
da minha juventude, da minha meninice e este problema, entre aspas, da mediunidade. Via os espíritos, tinha muito medo deles, ficava quietinha, até tinha medo de respirar para eles não darem conta que eu estava ali. E também passava por uma coisa, tinha medo de contar aos meus pais, supondo que eles poderiam achar estranho, castigar-me, então vivia aquilo mesmo sozinha, de mim para mim. Os meus pais, muitas vezes desmaiava, perdia os sentidos, entrava em transe, mas os meus pais não sabiam explicar. Era chamado o médico, eu ficava 2, 3 dias de cama, outras vezes saía do corpo e depois o encaixe era também complicado. Enfim, fui vivendo assim sem saber o que era, porque eu estudei no colégio de freiras, segui pela Igreja Católica, como já disse, até chegar ao ponto que eu penso que tinha que ser, naquele momento em que tem que ser. Então, casei com um português, que é aqui o Fernando, também completamente fora do conhecimento espiritual, e aí as coisas começaram a complicar-se. Eu sentia que o fortalecia nas dificuldades dele. Nós casámos, eu era muito nova, tinha 17 anos, ele é mais velho que eu, 7 anos, e eu tentava dar-lhe força, o que sempre foi uma necessidade minha, uma preocupação minha para com as pessoas. E acho que fiz isso tantas vezes que entrei num desgaste. E aí sim, aí comecei então a entrar numa situação complicada, que era, chorava muito, sentia uma dor assim sobre o peito, umas sensações estranhas. E fui levada a um psiquiatra. Por sorte, era uma pessoa extremamente amorosa. Ele esteve a conversar comigo cerca de 1 hora e disse-me no final que não reconhecia em mim um desequilíbrio nervoso ou uma depressão. Embora me fosse receitar um comprimidozinho para eu tomar, primeiro metade, e depois 3/4 e depois inteiro. O que eu fiz, rigorosamente o que ele mandou, mas não resolveu nada, não resolvia nada. Até que eu cheguei a um processo, parecia um robô. Ficava na cama depressiva, pensava eu, chorava muito. O meu marido, preocupado, perguntava-me: o que é que eu te fiz? Por favor, diz-me, porque é que tu estás assim, o que é que eu te fiz? Situação, hein, Fernanda? E eu dizia-lhe assim: mas não foste tu não me fizeste nada. Então porquê é que tu estás assim? Não sei explicar. Eu não sabia explicar. Foi então que um dia eu estava o Fernando era empresário, tinha uma loja de móveis clássicos e eu por vezes ficava na loja. E nesse dia lembro-me que estava lá na loja, mas apática, era o tal robô. Entra uma senhora e diz-me assim: "Oh, Maria Leonor, a Maria Leonor está tão doente." E eu disse ao doutora: "Pois estou, mas eu não sei o que eu tenho. Eu já tinha ido então ao psiquiatra na altura, mas não estou a tomar a medicação que ele mandou, mas eu não tenho melhoras." E ela diz-me assim: "Você está doente, mas não é de médicos, você tem que se tratar com um médium." Eu: "Ai, meu Deus!" Porque eu desconhecia completamente isso e tinha uma visão deturpada da mediunidade e dos médiuns. Aliás, conhecia mesmo muito pouco. E fiquei com medo. E pensei assim:
Lembro perfeitamente de ter feito este pensamento. Eu gosto tanto desta senhora, mas para aí é que eu não vou mesmo. À procura do médium é que eu não ia. Bem, isto passou-se numa sexta-feira à tarde, o encontro com esta senhora. Nesta madrugada de sexta para sábado, roubaram-nos o caminhão grande de móveis clássicos, cheinho, carro e móveis e tudo. Isto eram situações que vinham também acontecendo constantemente. Acidentes, tudo via Fernando, via o meu marido. Tudo que era negativo vinha por ele, acontecia por ele e perturbava-me imenso. Então, o que é que acontece? Nessa manhã, em que ele sai para ir para o trabalho e não encontra o carro, não encontra nada, regressa outra vez a casa para dizer que a caminhoneta tinha sido roubada, e nesse momento eu decido-me, não, isto são coisas demais a acontecer, e desta vez eu vou procurar então o médium. E foi esta situação que me levou a procurar um médium. Eu não conhecia, liguei, não conhecia nada desta área, liguei para esta senhora e perguntei-lhe aonde é que ela me aconselhava a ir. Então ela dá-me um contacto. Eu liguei para esse médium, ela atendeu logo e disse-me que para eu ir na segunda-feira ao encontro dele. E eu disse para o Fernando, eu vou, mas tu vais comigo, que eu tenho medo. E o Fernando respondeu-me assim, então está bem, eu vou uma vez só. Porque eu também tenho medo. Não volto a ir lá. E então lá fomos nós, na segunda-feira fomos à procura dele, e lá encontramos numa casinha muito velha, e ele manda-nos entrar para um pequeno quarto, e fez umas perguntas, 2 ou 3, e eu respondi. O Fernando ficou num canto, e eu sentei-me à frente dele. E ele disse, pronto, não precisam dizer mais nada. E levanta-se do cadeirão dele, vem à minha volta e começa a sacudir, a aplicar o passe dispersivo. Eu não percebia nada daquilo, pensei assim, ai meu Deus, o que é que o homem está aqui a sacudir? Era ele então a aplicar o passe, aplicou a mim, aplicou a Fernando e disse assim, vocês precisam cá voltar mais vezes. E o Fernando respondeu, eu não preciso. Então, se é preciso vir cá mais vezes, vem a minha mulher, porque eu não preciso vir. E ele deu uma gargalhada e disse assim, você não precisa? Não, eu vou lhe dizer uma coisa, quem precisa é você. Você parece um morto em pé. A sua esposa não precisa nada. A sua esposa está muito bem. Eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que ele é um morto em pé e sou eu que passo e eu é que estou assim? Então, depois eu mantive-me sempre a ir lá, o Fernando acompanhou-me durante um tempo, ele fez-lhe um tratamento intenso ao Fernando, de passe, e uma série de outras coisas. Mandava-me a mim fazer oração, nem mandava o Fernando fazer oração, pedia-me a mim para orar por ele. Foi assim o início. Então, acabei por ficar neste centro durante cerca de 10 anos, onde eu aprendi muito, onde eu sou profundamente grata a este senhor, por quem eu desenvolvi um sentimento muito grande. Até aparecer o nosso querido Divaldo. Na altura eu passei por um problema de câncer de mama e fui operada, tirei o seio esquerdo, fiz todo o processo de quimioterapia e pedi a Deus, disse assim, Deus, não me leves, por favor, porque tu deste-me 2 filhas e eu não quero deixá-las sozinhas. Por favor, deixa-me ficar aqui para criar as minhas filhas. Esta era a minha convicção.
E então, graças a Deus, cá fiquei. Eu tinha na altura 35 anos, hoje tenho 65, já estou cá há muito tempo, graças a Deus. Já sou avó. Como eu estava com o problema de câncer, falaram-me no nosso querido Divaldo, que eu não conhecia. Então, eu fui ouvi-lo a uma cidade perto de Coimbra, Figueira da Foz, e fiquei encantada. Fiquei encantada com tudo o que eu pude ouvir ali, com a presença deste ser que eu hoje amo profundamente. A partir daí, começa então o meu caminho. Aliás, eu acho que o caminho começou lá atrás. Com certeza. Eu recebo, no ano seguinte a ter conhecido Divaldo, eu recebo um telefonema na minha casa do presidente da Federação Portuguesa, que na altura era a Federação Espírita Portuguesa, que era o nosso querido João Xavier. Foi um presidente encantador. Eu não o conhecia e recebo o telefonema daquele senhor a pedir para eu organizar em Coimbra a vinda do Divaldo. E eu imagino, eu não sei fazer nada disso. E ele riu do outro lado do telefone e disse assim, vai ser capaz sim, vai saber sim. Eu disse, olha, então eu vou pedir para você me deixar pensar e depois eu dou uma resposta. Porque eu fiquei assustada, como é que eu ia saber receber aquela criatura. Bem, entretanto, eu sentia já aquele envolvimento, aquela alegria, aquela coisa da espiritualidade e acabo por aceitar organizar toda a vinda de Divaldo a Coimbra. Foi lindíssimo, lindíssimo. Ele foi recebido pela Tuna Académica de Farmácia, colocaram as capas negras, ele passou por cima. Ai, foi lindo. lindo, foi muito lindo. Foi recebido no auditório do Hotel Dona Inês, 400 e tal pessoas que encheram o auditório, e foi realmente assim uma noite inesquecível. No ano a seguir, o Divaldo volta a Portugal, volta a Coimbra. E aí eu recebo por 3 vezes, em Coimbra, em Lisboa e em São João de Ver, uma mensagem que era assim, Coimbra precisa de um centro espírita. Isto ficou como um registro, Coimbra precisa de um centro espírita. E aquilo ficou a trabalhar ali e eu decido então abrir o centro espírita em Coimbra. Começou assim. Mas eu pensava que era um centro, uma coisa pequenina de estudo. 5, 6 pessoas. E assim iniciou, com essas 5, 6 pessoas. Ao final de um ano, era tanta gente que entrava naquela garagem, porque nós começámos numa garagem do nosso prédio, que eu dizia assim, mas de onde como é que esta gente toda sabe que aqui existe o grupo, de onde é que elas vêm? Elas entravam pelo fundo do terreno, vinham assistir ao estudo, a pequenas palestras que nós fazíamos. Ali estivemos mais ou menos um ano. Final do ano, encontramos então um outro espaço, que também foi trazido de uma forma só pelos espíritos mesmo. Com certeza. Porque o valor da renda, não sei como é que vocês, do aluguer, era 120 contos na altura, e eles alugaram para mim por 60, ou seja, metade do preço. Aí estivemos então muitos anos, cresceu bastante, as pessoas já não cabiam lá. Chegou a estar nesse espaço o nosso querido Divaldo, o nosso Raul Teixeira e outras pessoas também muito importantes no movimento, importantes brasileiros que ajudavam E aí foi? o movimento. E aí Deslanchou, foi crescendo. foi crescendo, mudámos de espaço,
eu estava convencida que comprávamos um pequeno espaço que a Iraci conheceu, que era Sandelgas, e que ficávamos aí. E um dia o mentor disse, não pode, minha filha. E eu, não pode, como? E ele disse, não, este espaço aqui é importante, mas não podemos abandonar a família que a gente já cativou. E eu disse, meu Deus, porque esse novo espaço era a 12 quilómetros de Coimbra. Então, muitas das pessoas que frequentavam o centro já não iriam para lá. É onde o centro é nesse convento. Junto ao convento, gente, exatamente. Vocês conseguem imaginar o centro espírita dentro do convento? É lindo, somente isso. É realmente um espaço muito bonito, onde as pessoas dizem que entrando aqui ao portão para dentro já se sentem bem. Olha, eu fico muito feliz. Mas aí compramos o terreno, começámos a desenvolver a desmatação e a fazer as construções e tudo isso, mas não abandonámos Coimbra. Pelo contrário, mudámos do centro mais pequeno para um outro maior, onde em todos os lugares tivemos que fazer obras, uma movimentação incrível, que os companheiros que tenho, felizmente, um grupo de companheiros maravilhosos, que eu costumo dizer assim, Deus coloca no meu caminho as melhores pessoas. É verdade mesmo, né? Sempre disponíveis a ajudar, sempre amorosos a trabalhar, tudo voluntários, não são pagos, são tudo pessoas voluntárias, muito, muito queridas. Homens, senhoras, mais jovens, mais velhos, todos muitíssimo amorosos. Então, eles diziam assim, irmã Leonor, mas não é possível a gente ter isto pronto na data. E eu dizia assim, se os espíritos ditaram assim, a gente vai conseguir. E sempre conseguimos ter assim tudo direitinho. Então, temos o auditório no GEAC de Coimbra, ao qual demos o nome de Divaldo Pereira Franco, porque também recebi sempre de Divaldo um grande impulso, com todos os exemplos dele, com a felicidade que eu tive de poder vivenciar na mansão do caminho, ser-me permitido estar ali 4, 5 dias a poder dormir, comer ali na mansão e receber prazer, aquela... né? É uma coisa maravilhosa e que nos dá muita força para esta caminhada. Depois disso, surgiam de tempos a tempos as indicações para abrimos na cidade de Pombal, que uma companheira nossa muito querida, a Cristina, é responsável lá. Depois de Pombal foi onde? Depois foi ao VAR, que é o doutor David o responsável. Depois foi a Nadia e na Ilha da Madeira, agora no Funchal. Também há 2 anos já que estamos no Funchal. Vou fazer até uma pergunta para o Fernando. Me diz uma coisa, Fernando. Como é que você se sente, primeiro, de estar ali dando tanto trabalho para ela? Ou seja, foi a encrenca que fez ela trabalhar, né? Foi. E agora você é o braço direito ali. Só posso dizer assim, sou marido de médium. O resto vocês pensam. É isso aí. Olha só, gente, pensa que é moleza? Não é, não. Que é moleza empurra minhoca na descida, porque trabalhar mediunidade é maravilhoso. Só isso, porque é uma bênção. É verdade. É fácil? Não. E o que na vida é fácil? O que vier fácil não tem valor. E aí, Davi, como é que foi para você essa caminhada de iniciar o trabalho ali da AME? Bom, na realidade, a minha chegada ao centro espírita, ao nosso centro espírita, à nossa casa de Coimbra, a minha chegada foi como é normalmente a chegada de toda a gente. Vamos lá recorrer pedindo ajuda. E eu recorri ao centro, apesar de ter nascido numa família
espírita, desde os 5 anos que se faziam sessões espíritas em minha Que casa. bacana! Eu atravessei toda a minha adolescência naquela parte da Igreja Católica, etc, etc. E depois abandonei a religiosidade como qualquer adolescente naquela época. E recorro ao centro espírita, nomeadamente em Sandelgas, nesse espaço que falámos há pouco, por estar doente. Apesar de já ser médico, não encontrava solução na medicina da terra para os meus problemas, até que alguém me informou que tinha sido tratado o mesmo problema num centro espírita. Olha que bacana! E lá recorri. E quando coloquei o meu pé dentro do tal portão verde, ia com a minha mulher, dei-lhe passagem para ela passar à minha frente, ela continuou a caminhar, eu entrei no centro e parei como se fosse uma estátua e comecei a chorar compulsivamente. Eu já tinha estado ali. Eu sabia que tinha estado ali. Depois, mais tarde, veio-me a ser revelado que tinha sido o meu pai, desencarnado, que me tinha lá levado em busca do tratamento. Que bacana! E aí começou a minha cura física, das doenças físicas, mas principalmente a minha mudança, o meu encontrar da minha vida espiritual. Em momento sagrado, abençoado, comecei essa minha tarefa, principalmente com a minha mudança interior. Logo de seguida, comecei a entrar em toda a dinâmica do centro, como trabalhador voluntário, comecei a preparar e a dar palestras, comecei a ter essas atividades do registro dos trabalhos que fazíamos em termos espirituais, até que surgiu a oportunidade de fundarmos a Associação de Médicos Espíritas da nossa comunidade, digamos assim. E assim temos levado por diante esse trabalho magnífico de evolução espiritual dentro da medicina, na realidade em Portugal e penso que em todo o mundo. Sim. A classe médica tem ainda muitos preconceitos. Demais. Muitos preconceitos. E nós temos muita dificuldade em falar com os nossos doentes sobre a causa espiritual das nossas doenças. Mas pouco a pouco lá vamos falando, de vez em quando lá aparece mais um que se vai juntando e fomos um pouco pioneiros nessa área e lá seguimos o nosso caminho. Que bacana! É muito bom, né, ver o trabalho espírita crescer. E a gente sabe que quando surge o trabalho é porque está todo mundo preparado para ele, tem que abraçar em frente, né? E Portugal não são tantos locais, embora nesse roteiro eu não sei nem quantas casas eu fui em um monte de lugares, né? Inclusive na federação lá. E aí a gente para refletir um pouquinho. Tantos brasileiros saem do país e vão fazer roteiros de palestras fora, ou são convidados, ou se autoconvidam, ou, né, sempre tem um meio que acabam chegando lá. Como que é isso? Assim, eu vou passar assim, uma breve daí de cada um para a gente ter uma visão lá de Portugal. Tem uma contribuição forte, especial do brasileiro dentro da doutrina espírita lá ou não? Em Portugal tem alguma, mas sobretudo em outros países da Europa ainda é mais valiosa a contribuição do pessoal brasileiro. Nós falamos concretamente, por exemplo, da Itália, da Dinamarca, da Suíça, onde realmente os naturais são muito poucos dentro da doutrina espírita. Em Portugal não tanto, mas também colaboram. Na nossa casa tem passado muitos, que vão estudar à Universidade de Coimbra, fazer mestrados e doutoramentos, e buscam a nossa casa espírita e frequentam durante o tempo que estão em Coimbra. E aí temos convivido com bastantes. É muito curioso que nestes tempos mais próximos houve um casal que esteve connosco há alguns meses e que na hora da despedida foi uma choradeira completa, porque realmente ganharam raízes connosco e foi uma família muito querida que esteve connosco. Mas acho que podemos dizer que é uma contribuição válida, sim. Para você, Leonor? Para mim, falando noutra área, por exemplo, os brasileiros que levam, querem fazer palestras lá em Portugal,
temos realmente os que são indiscutivelmente muito valiosos, e não posso deixar de salientar aqui o nosso Divaldo Pereira Franco, o nosso Raul Teixeira e muitos outros que foram realmente peças importantíssimas no desenvolvimento do espiritismo em Portugal. Nós temos em Portugal 100 e muitos centros espíritas. Somos, a seguir ao Brasil, somos o país com maior número de centros e de espíritas. Portugueses, adicionam-se alguns brasileiros que ou estão lá a viver ou vão estudar para a universidade, ou, enfim, eles procuram o centro e frequentam. Mas quase tudo são mesmo trabalhadores portugueses que recebemos essas contribuições valiosíssimas de brasileiros que vão lá conosco, aos congressos, seminários, e que nos visitam para palestras e que trazem sempre um valor muito grande. Esta troca é muito, muito importante. Embora eu não posso deixar de dizer aqui também que neste momento, há um tempo a esta parte, nós precisamos ter muito cuidado, porque há também os que vão com uma outra finalidade, de se promoverem, de terem coisas pagas, enfim, há as duas coisas, e que nós precisamos saber ver e saber separar e pedir orientação àqueles nossos irmãos brasileiros em que a gente já, por tantos anos de convívio, e que sabemos que são pessoas bem alicerçadas, como deve ser, pedirmos o conselho a eles. Porque, na verdade, há situações que são pessoas que se aproveitam, que se querem aproveitar. E eu não posso deixar de relatar aqui um caso que eu não conheço, não sei quem é, uma senhora que me envia um e-mail para o GEAC, pedindo-me a minha opinião, dizendo que aquele médium recebia a Amália Rodrigues. E eu, por acaso, quando li o e-mail, fiquei logo toda entusiasmada. Então, ela mandava-me uma gravação e pedia a minha opinião. Eu ouvi realmente a gravação e o que me registou foi de Amália Rodrigues. Não há nada aqui. A Amália Rodrigues vive no nosso coração. Nós não tínhamos como nos enganar, não é? Mas mesmo assim eu tive o cuidado de pedir a pessoas muito experientes lá no movimento, e até a 2 ou 3 cantores meus amigos, enviei para eles e pedi também a opinião, se eles achavam que aquilo seria a Amália Rodrigues. E foram unânimes em dizer não, da Amália não tem nada. Pronto, e eu respondi à senhora dizendo que agradecia a confiança dela, ter-me pedido a opinião, lamentava, certamente não era aquela a resposta que ela gostaria de ter, mas que não só a minha opinião, mas de outras pessoas, a resposta era que não era a Amália Rodrigues. Olha, eu fui insultada de tudo. Ela volta um outro mail onde me insultou de tudo. E eu disse-lhe, olha, não acho correta a sua atitude, porque eu nem a conheço. A senhora pediu uma opinião, eu estou a dá-la dentro daquilo que eu acho que é honesto. Com certeza. Então, a pessoa em causa iria a Portugal e ela queria que a pessoa fizesse um roteiro por lá, divulgando, mas eu não pude colaborar com isto, porque eu vi que não era a Amália Rodrigues. Pronto. E há estas situações assim.
há pessoas que se insinuam, insistem em ir a Portugal, pressionam outras a pagar as viagens. Isso Utilizam-se. É importante ser colocado. É muito importante. Por exemplo, pessoas que acham que resolvem os problemas todos através da desobsessão. Que qualquer problema que nós temos resolve-se através da desobsessão. E então vai a Portugal com as passagens pagas pelos portugueses, estadia tudo mais, garantindo quase a cura do problema, porque são grandes desobsessões, em geral frisa sempre que são magias negras e todas estas coisas, para que as pessoas se fragilizem e façam tudo que ele quer. Ora, eu não acho isto justo e acho que as pessoas devem procurar estudar a doutrina espírita e não irem nestas cantigas, digamos assim, porque a desobsessão é uma coisa séria, é uma coisa importante, mas muito mais importante do que tudo isso é a nossa mudança interior. Exatamente. Nós precisamos estudar a doutrina, percebê-la, senti-la e depois trabalhá-la em nós, nem é nos outros, é em nós mudarmos. Porque se hoje é retirado de mim ou afastado um espírito, eu continuo no meu processo, na minha maneira de ser, fraca moral, pensamentos negativos e tudo isso, outro espírito vem ocupar o lugar daquele. E às vezes nem é um, são dois. É verdade. Então, é necessário a gente não sermos pessoas levianas neste aspecto. Tem pessoas que buscam cobrar, né? Cobram, exigem passagem para aqui, passagem para ali, cobram dinheiro de trabalhos espirituais. O espiritismo não cobra nada. Mesmo. Nada. Todo o trabalho espiritual gratuito. Se a pessoa, depois de frequentar o centro, em geral os centros têm instituições, desenvolvem instituições de solidariedade, nós temos o nosso Ninho da Mariazinha, e as pessoas depois, animadas até pelo conhecimento e procurando trabalhar a sua parte amorosa, verdadeira, dar sem interesse nenhum, elas tornam-se solidárias nessa parte social, porque nós assistimos a muitas famílias necessitadas, que também há lá em Portugal, e aqui no Brasil é encantador o trabalho que os espíritas desenvolvem a favor destes nossos irmãos que podem menos. Então, aquelas pessoas que foram beneficiadas, que encontraram no espiritismo um sentido, um caminho, e tornam-se voluntárias, ajudam estas instituições. É lindo, é maravilhoso, porque o mundo melhora e melhorará à medida que nós soubermos dividir as coisas. Exatamente. E alguns têm tanto e outros têm tão pouco. E é uma tristeza. Tem que ter essa mesclagem, essa mudança interior, né? Davi, e para você, como é que é essa interação aí do brasileiro indo, inclusive nesse caminho que Leonor Aquilo que eu citou, conheço, né? em qualquer parte do mundo onde há um centro espírita, está lá um brasileiro. Haverá algumas exceções, mas os brasileiros têm sido, a nível espiritual, como bandeirantes, como, digamos, vão espalhando a mensagem. Desbravadores. Agora, né? isto que a Leonor esteve a dizer é importantíssimo. Por isso é que nós devemos estudar tanto a doutrina espírita, para sabermos separar o trigo do joio. Porque no meio desta explosão de espiritualidade, hoje em dia tudo é espiritual. E então há muita confusão. E há esses espíritos mais negativos, que às vezes são aqueles que têm mais conhecimentos. Olha, há médicos no meio disso tudo. Exatamente. A fazer isso. Conhecidos, né? Conhecidos, muito conhecidos no Brasil. E que se aproveitam dessas situações para tirarem lucros próprios. Ora, é preciso nós sabermos distinguir o trigo do joio. E isso só se consegue através do conhecimento. E o conhecimento é na escola. A escola é no centro espírita, onde se aprende, onde se assiste às palestras,
onde se lê e estuda as obras de Kardec, onde nós aumentamos o nosso conhecimento para entendermos principalmente aquilo que não devemos fazer e não devemos deixar fazer. Porque se Jesus ensinou, dai de graça o que de graça recebeis, como é possível um espírita que diz aos 7 cantos do mundo que é um espírita tão evoluído, seja ele quem for, vá cobrar dinheiro para fazer tratamentos de fluidoterapia, para fazer palestras, para fazer trabalhos de desobsessão, para se aproveitar dessa amargura, dessa necessidade das pessoas que estão aflitas. Vejam bem a responsabilidade que a consciência destes seres está a acarretar para o seu futuro próprio. Nossa. E arrumando também inúmeros problemas, dificuldades para aquele que atende. Nessa linha que você falou, que inclusive tem, né, médicos que fazem isso e muito conhecidos, sem escrúpulos. Qual é a posição quando deparamos com uma situação dessa? Por exemplo, esclarecer a pessoa que está sendo lesada por essa pessoa que se diz espírita, porque para mim se diz espírita, mas não é, né? Ou a gente deve ficar quieto, se afastar, ou enfim. Sabe, Iraci, se eu sou um profissional de determinada área que atinjo um conhecimento e um reconhecimento da parte da comunidade de que sou muito bom naquela área, é muito difícil depois virem negar ou contradizer aquilo que eu digo, porque eu atingi determinado patamar. E, neste caso da espiritualidade, essas pessoas de que estamos a falar, e que há tantas espalhadas por esse mundo, infelizmente, aproveitam-se das necessidades, das dificuldades de cada um. Exatamente. Para realmente explorar essa parte. Qualquer das pessoas que venha até ao médium pedir essa ajuda já está numa posição de fragilidade. Se não tiver um conhecimento espiritual desenvolvido, e às vezes mesmo tendo, é levado a ser enganado com toda a facilidade. E, portanto, como é que isso pode... essas pessoas, por outro lado, têm medo de fazer uma denúncia, porque há pessoas que são burladas autenticamente por essas pessoas, por esses médiuns, que às vezes, por serem os senhores doutores, toda a gente tem vergonha, se recolhe e retrai de se apresentar queixa. Porque se houver uma queixa, lá em Portugal é o Ministério Público, aqui é na Prefeitura. Se houver, na delegacia. Se houver uma queixa dessas pessoas que são lesadas, se houver uma queixa ao Ministério Público, à delegacia, as pessoas são condenadas, julgadas por burla. Só que as pessoas... É extorsão, né? É extorsão. Só que as pessoas têm medo, acanham-se e ficam lesadas em vários aspectos. Eu, nesta situação, e como espírita, a posição que eu tomo é sempre de conversar sabendo da situação, chegando a situação a mim, e eu sabendo que ela é verdadeira, a posição que eu tomo é de dizer à pessoa, à própria pessoa, ao irmão, ao burlador, né? Exatamente. Pode haver uma perturbação, pode haver ali uma fragilidade, pode haver uma necessidade de ajuda. Então, pertence-me a mim conversar com o meu amigo, com o meu irmão ou irmã e dizer: a situação é esta, esta e esta, presta atenção, por favor. E se o caso me é apresentado pela pessoa burlada, que já aconteceu, eu esclarecer também a pessoa que está a ser burlada ou que foi burlada. O que acontece é que, em geral, quem está a provocar esta situação não aceita, não quer aceitar. E isso é triste porque, por vezes, isto vai crescendo e pode despoltar situações muito complicadas que levem esta pessoa que podia ter parado a tempo, porque às vezes acontece, nós não somos
tão fortes assim, nós não somos perfeitos e podemos, por alguma situação da vida, estar mais frágeis e cometermos algum equívoco. Mas, ao chamado de atenção de um amigo, de um companheiro, a gente já é alguma coisa que nos deve pôr um travão. E eu o faço por muito amor. Eu faço por muito amor e gostaria que amanhã ou outro dia, se isso acontecesse comigo, alguém que me amasse me viesse também dizer isso a mim. Porque não interessa falar por trás e não termos a coragem de dizer à pessoa. O mais interessado é a pessoa. E é ela que nós devemos ir realmente dizer. Se a conhecemos, se temos confiança com a pessoa, para evitar outros males maiores e que poderão vir de alguma forma a mesclar a nossa doutrina, que é tão maravilhosa. Exatamente, que é tão maravilhosa, né? porque nós temos uma grande responsabilidade com ela. Exatamente. Ou seja, cada um de nós compete o compromisso que assumimos na divulgação, no trabalhador silencioso da doutrina espírita, né? Mas conduzi-la de maneira firme e correta, né? Não se deixar levar por mesquinharias, por coisas materiais, né? E a gente percebe isso porque vira e mexe acaba acontecendo, enfim, a divulgação de alguma coisa, ou vindo à tona alguma coisa. E para as pessoas que não conhecem o Espiritismo, é um prato cheio para levar aquilo como extremamente falso, errado, e aumentar o preconceito que tem com a doutrina. Então, ao invés de despertar a consciência, né, afasta muitas vezes aquele que precisa, exatamente pelo medo, né? E generaliza. Sim, e devemos aqui salientar que o Espiritismo não tem culpa da falta de caráter de alguns que se dizem espíritas, não é? Sim. O homem é uma coisa, o Espiritismo é outra. Exatamente. Então, porque o Espiritismo não nos ensina por aí, não nos encaminha por aí, muito pelo contrário. Com certeza. Mas está chegando ao final de mais um Plenitude. Um Plenitude que foi para a nossa reflexão íntima. Nós, como espíritas, que nos consideramos espíritas, vigiai e orai. As atitudes, os pensamentos e principalmente aquilo que a boca fala, porque o que sai da boca a gente não recolhe novamente, não é isso? Então, nós deixamos aqui os nossos amigos deixarem a sua frase para os nossos espectadores. Uma frase carinhosa, Fernando. Talvez em resumo e em síntese. Muito obrigado e estudem muito a doutrina espírita. Obrigada. Leonor. Eu também quero deixar a minha gratidão por poder estar aqui em terras brasileiras. Em primeiro lugar, ao universo, ao Pai. Em segundo lugar, à Iraci, a todos os companheiros queridos que eu já encontrei por aqui. E dizer, vale tanto a pena procurarmos a doutrina espírita, mas para a estudarmos, vale tanto a pena. Não perca a doutrina espírita. É isso mesmo. Davi. Eu quero agradecer o privilégio que tive de estar aqui, numa casa com uma obra tão importante, a Iraci, naturalmente, dizer que vale mesmo a pena tentar seguir os caminhos e as pegadas que Jesus nos ensinou e dizer a todos, com o meu coração, que Jesus vos abençoe. É isso mesmo. E claro, como ficamos com uma reflexão para fazer um movimento interior de mudança, então não podíamos fazer diferente. Deixar aqui com todo o nosso carinho, toda a nossa alegria, um beijinho cor-de-rosa para uma semana muito cheia de amor e paz.
Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.